Olá, nessa semana vamos conversar sobre energia. A discussão passa pela transição energética em escala global, por que ela está acontecendo, quais são os conflitos associados a ela, mas também especificamente em relação aos desafios de segurança energética do Brasil. Quando nós falamos de transição energética, nós não estamos dizendo simplesmente da inovação tecnológica em termos de consumo mais eficiente ou de geração por fontes alternativas. Trata-se exatamente do conjunto dessas coisas. A grosso modo, a gente pode pensar em uma mudança civilizacional, como a que a gente viveu, digamos, no ciclo da madeira, para o ciclo do carvão, para o ciclo do petróleo, para o ciclo do gás natural e da energia nuclear. Esta transição ela pode se dar em escala local, quando fontes alternativas são descobertas ou inovações tecnológicas propiciam isso, ou ela pode se dar em escala nacional e inclusive internacional, como nós vivemos agora, global. Trata-se, portanto, do conjunto de modificações na matriz energética que incluem as alterações das políticas públicas e também da economia associada a isso. Quando falamos de uma transição em escala global, estamos falando de uma maior integração que existe atualmente, tanto do ponto de vista dos mercados, quanto das estruturas de financiamento e das políticas, das cadeias de valor associadas à pesquisa e desenvolvimento de soluções. Não é trivial pensar uma transição energética em escala global, como a que estamos vivendo. Ela é fortemente pressionada hoje por mudanças climáticas, mas também pelo custo relativo e a perspectiva de escassez relativa, ou seja, de se tornar mais difícil e mais caro obter energia das fontes de combustíveis fósseis como as que utilizamos atualmente. Segundo as últimas previsões do relatório estatístico da British Petroleum, por exemplo, mantidos os ritmos de produção atuais, nós teríamos petróleo para mais 50 anos, carvão para mais 150 anos e gás natural para um pouco mais do que 50 anos. Obviamente, essas previsões elas são sujeitas à elasticidade da demanda, à substituição de fontes e também relativas à descoberta de novas formas de extrair petróleo a custo mais barato, ou gás natural, a custo mais barato em lugares mais difíceis. Tudo isso configura uma transição energética em escala global e ela não se dá simplesmente pela modificação, né, das matrizes mais sujas para matrizes mais limpas. Esse é um aspecto da transição energética global. Existem outros conflitos associados a ela que nós devemos discutir também. A combinação dos valores de sustentabilidade, segurança e equidade na matriz energética global não são simples. Eles justificam hoje um conjunto de políticas e de ações dos governos e acordos em escala global, mas a gente sabe que eles envolvem profundos conflitos de interesses também. Dois exemplos apenas. Nós temos hoje a necessidade de prover energia abundante para uma parcela muito maior da população mundial. Em parte, a nossa matriz energética ela é caracterizada por uma profunda desigualdade e exclusão social. A maior parte da energia produzida e consumida no mundo, ela se dá nos países mais ricos, e se nós queremos ter uma sociedade global menos desigual e excludente, nós temos que nos preocupar também não apenas em produzir energia de maneira mais limpa, mas produzir energia de maneira mais abundante para a incorporação dessas pessoas, que são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje, que só têm acesso a fontes energéticas derivadas ainda da transformação da força muscular ou da utilização de biomassa, incluindo lixo, esterco e lenha. Portanto, uma das dimensões da transição energética global é a inclusão social e o provimento de energia abundante e a um custo acessível para uma parcela maior da população mundial do que a que existe atualmente. Obviamente, isso é um conflito distributivo ou redistributivo, porque mantidos os níveis de consumo atuais, por exemplo, o Canadá consome mais ou menos metade da energia que a Índia consome por ano, com uma população infinitamente menor do que a população indiana. Então, haverá não apenas uma pressão para aumento do provimento de energia, mas também para redução dos níveis de consumo energético hoje nos países mais ricos, se for para a gente tentar combinar o ideal da equidade com o da sustentabilidade. O segundo exemplo de conflitos diz respeito às relações internacionais e à segurança energética dos países.
como nós sabemos, um aumento muito grande do crescimento econômico e do desenvolvimento dos países vai levar a uma necessidade de assegurar, seja por meio da diversificação de fontes, da resiliência, né, e também da integração nos mercados mundiais, assegurar um provimento de energia para os países, e isto pode ser conflitivo, sobretudo ligados à questão do petróleo. Nós já temos exemplos nas últimas décadas de conflitos internacionais associados a isso, tanto do ponto de vista dos interesses das grandes potências, dos Estados Unidos, mas também dos outros países que são produtores e consumidores, quanto para garantir que o fluxo de fornecimento energético não seja interrompido e não seja disruptivo para o funcionamento das sociedades. Portanto, há uma dimensão de conflito social e há uma dimensão de conflito internacional potencial ligado à mudança na matriz energética global. No caso do Brasil, nós temos hoje uma situação que é caracterizada por um déficit na intensidade de consumo final de energia, ou seja, na quantidade de milhões de toneladas equivalentes de óleo dividida pelo PIB brasileiro, que precisa ser discutida. A segurança energética brasileira está vinculada, em parte, a nós sermos capazes de prover mais energia no Brasil sem agredir o meio ambiente e garantindo alguma equidade social. Nós precisaríamos hoje dobrar a capacidade de oferta de energia elétrica para poder sustentar um crescimento econômico a níveis relativamente modestos, né, muito diferentes da recessão dos últimos anos. Então, esse é o primeiro aspecto da segurança energética brasileira, garantir esse provimento de energia. No caso, por exemplo, da produção de hidroeletricidade, que tem sido um dos aspectos fortes da matriz energética brasileira nas últimas décadas, ela tem o problema de ser fortemente dependente do ciclo hidrológico e, diante das incertezas ligadas à mudança climática, nós precisaríamos também garantir a segurança por meio da diversificação. Hoje a solução que nós temos para isso é uma dependência grande de usinas termoelétricas que produzem energia a um custo mais elevado, e esse é um dos aspectos da segurança energética brasileira. Como é que nós vamos aumentar a intensidade do consumo final de energia, mantendo os valores de sustentabilidade e equidade social. A segunda dimensão, mais propriamente securitária e que afeta, por exemplo, o sistema de inteligência brasileiro, é garantir um provimento adequado de segurança para as infraestruturas críticas no Brasil. Desde as denúncias, no caso de Snowden, sobre a espionagem, no caso da Petrobras no Brasil, e o debate internacional e as pressões internacionais para modificação do marco de exploração do pré-sal no Brasil, nós temos uma clareza maior da sensibilidade das infraestruturas críticas de produção de energia no Brasil a ataques físicos e também cibernéticos. Esta segurança de infraestruturas críticas, elas deveriam abranger um plano nacional bastante exigente e complexo, que eventualmente envolverá uma mudança de prioridades no emprego das forças de segurança do Brasil. Nós estamos falando tanto das plataformas de petróleo, estamos falando dos poços, estamos falando dos terminais de armazenamento, estamos falando da infraestrutura de transportes, estamos falando da infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso compõe uma dimensão da segurança energética brasileira ligada à proteção das infraestruturas críticas. Esses desafios de garantia da segurança energética brasileira no futuro estão associados e devem ser acompanhados de um monitoramento desse processo de transição energética em escala global, e são um tema inescapável da atividade de inteligência no Brasil nas próximas décadas. Muito obrigado, até a próxima.